Olá, caro acadêmico, acadêmica. Vamos discutir um pouco sobre a nossa avaliação presencial, ocorrida no dia 6/4/2018. Vamos começar falando da primeira questão. Nessa questão, nós discutimos sobre as convenções sobre a diferença entre ética e moral. Esse assunto você poderá encontrar na unidade intitulada Ética, Moral versus Ética. Podemos encontrar aí. Nessa unidade você vai discutir, vai encontrar discussões e até mesmo uma parte do livro do filósofo Yves Lamartine, que vai problematizar o conceito de ética e de moral. Para começar a discutir, vamos levar em consideração a primeira assertiva, que diz o seguinte: Yves Lamartine afirma que existem várias convenções para diferenciar ética da moral. Entre as convenções mais aceitas está aquela que afirma o sentido da moral ligado ao fenômeno social. Por outro lado, a ética é percebida como uma reflexão filosófica ou científica desse fenômeno. Essa alternativa ela está correta, pois o autor defende que uma das concepções mais aceitas coloca a ética como a reflexão filosófica, como a parte da questionadora dos valores, costumes, que são referentes à moralidade. A segunda assertiva diz o seguinte: a moral pode ser percebida como um conjunto de regras válidas apenas para a vida pública. Nesse sentido, essa alternativa está errada. Não é apenas para a vida pública, mas também para a vida privada, no universo da família, dos amigos, enfim, nos vários contextos sociais que poderemos encontrar. A terceira assertiva afirma o seguinte: a moral pode ser percebida como um conjunto de regras válidas para as relações privadas. Pode ser percebida assim, ou seja, é uma das acepções ou convenções. Até o autor destaca, com a segunda convenção, a diferença entre ética e moral, colocando a ética no universo público, referindo-se ao Código de Ética Profissional, e a moralidade ligada aos costumes, ao hábito, à vida particular ou privada. Então, nesse caso, nessa questão, as únicas assertivas corretas são a 1 e a 3. Sobre a questão 2, nós encontramos na mesma unidade de aprendizado a discussão entre autonomia e heteronomia, que foi amplamente discutida pelo filósofo Piaget. Piaget descreve a autonomia com a capacidade de reflexão, de discussão, de problematização dos valores, das regras sociais. Enquanto a heteronomia se refere à fase onde a criança ela aprende os valores, mas não os questiona. E temos então, dessa forma, as seguintes alternativas. A primeira diz o seguinte: a partir das teses Piaget, podemos afirmar que o caminho do desenvolvimento moral é o da autonomia. Essa afirmativa está correta, pois para falar de moralidade, ao ver de Piaget, devemos falar de fato do princípio da autonomia da vontade. Enquanto o indivíduo não for autônomo, não é possível falar dessa forma. E aliás, o autor destaca a questão da autonomia, tanto emocional como intelectual. A segunda alternativa, a alternativa B, ela nos diz o seguinte: a partir das teses Piaget podemos afirmar que o caminho do desenvolvimento moral é a heteronomia. Ou seja, se a outra está certa, necessariamente essa deve estar errada. Então essa é falsa. Ou seja, para ele não é a heteronomia, aí não podemos indicar o caminho da moralidade, pois a moralidade ou o desenvolvimento moral, ela pressupõe a autonomia. A C, a autonomia indica a capacidade de pensar e refletir sobre os valores. Essa é a própria definição de autonomia de Piaget. A D, a heteronomia pressupõe a capacidade de refletir e pensar sobre os valores. Essa é uma definição de heteronomia. Heteronomia é quando há a aceitação dos valores, não necessariamente a problematização e a reflexão. E aí, os conceitos de autonomia e heteronomia não estão relacionados com a moralidade. Essa é contrária, falsa, na medida que para Piaget são elementos indispensáveis para falarmos de moralidade. Então, quando ele fala, inclusive, que a criança passa por alguns estágios, começando na anomia, que a criança nasce sem nenhum valor, não nasce nenhum princípio inato,
Posteriormente, aprende os valores do grupo social, que corresponde ao contexto da heteronomia, e por fim ela começa a refletir, a problematizar tais valores. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 ela coloca o seguinte: os grupos sociais constroem modelos de relações entre os seres humanos, estabelecem formas consideradas corretas para a convivência. A partir das considerações sobre as reflexões éticas, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: não existe necessidade para discutir ética, a compreensão da lógica de funcionamento das sociedades em que vivemos. Claro que existe a necessidade de discutir sobre a ética, os valores e principalmente como funciona a sociedade, como ela está organizada, a forma como vivemos. Alternativa B: na reflexão ética, não há necessidade de compreender as concepções sobre o ser humano e da sociedade. É claro que devemos compreender como nos entendemos, como percebemos a natureza, entendemos a sociedade, os grupos sociais, a família, a escola, o grupo de amigos, a sociedade como um todo. Alternativa C: não é possível discutir ética sem considerar a forma como está organizada a sociedade em que vivemos, os valores que norteiam a conduta dos indivíduos, das concepções do certo e do errado. Essa alternativa está certa, ela corresponde inclusive à própria concepção de moralidade, o conceito de moral, ou seja, para falar de moralidade devemos considerar a maneira como a sociedade está organizada, a maneira como ela percebe a relação do certo e do errado. Alternativa D: as reflexões éticas estão desvinculadas das questões políticas e sociais. Essa alternativa é falsa. É claro que a ética sempre vai estar relacionada à questão das questões sociais, questões políticas, vai colocar como questão, vai trazer discussão, independente da convenção, do entendimento que tenhamos sobre ela. Mas sempre temos um debate que implica uma questão social. A alternativa E: a palavra ética possui apenas uma acepção comunitária. Essa não é verdade, ou seja, não é apenas uma acepção comunitária. Ela pode estar ligada a uma questão da família, do grupo de amigos, pode estar ligada ao universo profissional. Então, ou seja, não é apenas uma acepção comunitária, tem muitas outras concepções, outras acepções, melhor dizendo. A questão 4, ela fala justamente sobre a questão da ética e a moral presente na história, sobre o próprio conceito de moral, ou seja, de moral e de ética. Inclusive, essa discussão ela está presente na primeira semana de estudo, na primeira e na segunda também, onde nós temos a introdução à ética e também temos a discussão entre moral e ética. As duas unidades vão tratar sobre esse assunto. Nessa questão, na questão 4, nós temos para você assinalar, no caso, a incorreta. Então a alternativa A diz o seguinte: a palavra ética é derivada do latim e significa costumes. Essa alternativa é falsa. Ou seja, a palavra ética deriva do grego. Ou seja, ela significa costumes, um dos significados. Mas não vem do latim. Ela é uma palavra grega. A alternativa B diz o seguinte: ethos pode significar morada, abrigo, que sempre tem a necessidade de ser feito, está aberto à construção e recriação. De fato, é um dos significados possíveis para ethos. Alternativa C: o termo mores pode significar os costumes, as vivências culturais de um povo, os valores, ou seja, temos aqui a discussão que envolve as várias culturas e os diversos modelos de moralidade. É uma das concepções que nós encontramos durante a história. Outra alternativa que podemos encontrar, outra discussão, vamos discutir, é a alternativa D. A ética realiza-se no momento de vida de um indivíduo que mantém relações interpessoais. É claro, na relação com os outros, nós temos de fato uma relação ética. Aí temos a problematização, se é correto ou não. Toda essa discussão envolve de fato a ética. Alternativa E: a ética pode indicar uma reflexão sobre o modo de ser do ser humano, sobre a forma de uma vida que vale a pena ser vivida. Inclusive, o autor nos traz, quando está discutindo sobre as várias versões ou convenções sobre a ética, ele coloca uma das convenções ligando a questão que a ética se refere ao modo como queremos viver, como gostaríamos que fosse a vida humana, como deveríamos ser. Nesse sentido entra a questão da vida boa, como a vida vale a pena ser vivida. Então, no caso, questão 4, a alternativa que você deveria assinalar é a alternativa A,
porque você deve assinalar a alternativa incorreta. No caso, a questão 5, nós vamos entrar numa outra unidade. Aqui é a unidade que fala sobre a história da ética. Sobre a história da ética. Nós temos aqui, no caso, a segunda semana de autoestudo. Na segunda autoestudo, nós temos 2 unidades. A história da ética e temos também a qualidade do caráter moral. No caso, a questão referida, a questão 5, nós vamos falar da filosofia do Kant. A história da ética vai traçar alguns parâmetros gerais de alguns pensadores, entre eles o Kant. Isso, aqui a questão pede sobre a questão do imperativo categórico, o imperativo da moral para ver de Kant, e você assinalar a correta. A alternativa A diz o seguinte: a ação para ser considerada moral deve ter como motivação a própria lei e o princípio da moralidade. Ou seja, agir moral envolve uma ação realizada por dever moral. De fato, é umas definições de Kant. Kant diz o seguinte: não basta agir conforme a moral, não basta dizer a verdade pela conveniência, por exemplo, ou esperando um favor, uma vantagem pessoal. É necessário, no caso, agir pelo dever moral. Do contrário, não é visto como moralidade. Alternativa B. A ação moral é aquela realizada em conformidade ao dever com o objetivo de obter vantagens pessoais. Como nós falamos anteriormente, não basta agir conforme para considerar uma ação moral. Alternativa C. O imperativo categórico é o imperativo que indica a forma de agir que levará à felicidade do maior grupo de pessoas na coletividade. Não serve para Kant o princípio da moralidade, está ligado ao imperativo categórico. Uma das formas de se apresentar é de tal forma que tua máxima possa ser universalizável, você pode indicar dessa maneira, mas no caso, muitas vezes agindo eticamente, segundo Kant, podemos inclusive ser infelizes, nem sempre agindo corretamente vamos levar à felicidade. A alternativa D diz o seguinte: o imperativo categórico ordena de modo hipotético. A obra de Kant não. O imperativo categórico diz: olha, é necessário fazer isso e ponto. Ou seja, de maneira categórica, não abre exceção. Quando falamos de imperativos hipotéticos, sempre falamos de imperativos problemáticos. Em que sentido problemáticos? Se eu quero um efeito, farei tal ação. Então, ou seja, relaciona meios e fins. Quando falamos de ética, não existe essa relação ou especulação, vou fazer isso, terei uma vantagem, não terei. Não, é certo fazer ou não, quando falamos de ética. Então o imperativo categórico, ele é bem claro, é bem exato, não deixa exceção. Ou é ético ou não é. Dizer a verdade sempre vai ser ético. Ou seja, não adianta especular, não, se fizer isso, nesse momento eu poderei ter uma vantagem. Não, isso já seria o imperativo hipotético. Vamos para a questão 6. A questão 6, ela também está ligada à unidade História da Ética, só que vai mencionar ou descrever sobre a filosofia ética de Aristóteles. E sobre a ética de Aristóteles, você deveria assinalar verdadeiro ou falso. Na alternativa A, diz o seguinte: Aristóteles defende que as virtudes éticas estão relacionadas com a busca do prazer. Para Aristóteles, as virtudes éticas não estão ligadas ao prazer, mas sim estão ligadas com a determinação da razão, que indica uma vida mediana, o meio termo. E também indica que devemos sempre agir corretamente, ou seja, a atitude deve ser mediana, a nossa ação deve ser mediana, ela deve ser fruto do costume, não basta falar uma vez a verdade para ser considerado verdadeiro, e um fruto da liberdade, devemos ser considerados livres para ser responsabilizados. Alternativa B. Aristóteles defende que a busca de felicidade se resume à satisfação dos sentidos e não está relacionada com a virtude. Pelo contrário, a felicidade para Aristóteles está ligada sim à virtude, está ligada justamente à capacidade racional. Alternativa C. Aristóteles defende que a verdadeira felicidade está na satisfação dos prazeres. Para Aristóteles, a felicidade não se resume à satisfação dos prazeres. Ela está ligada ao desenvolvimento da virtude. Está ligada ao agir correto, está ligada a uma vida ética. Alternativa D. Aristóteles afirma que para uma ação ser virtuosa não pode ser movida por tendências extremistas, pois a virtude corresponde ao meio termo. No caso, essa alternativa é correta. Para Aristóteles, de fato, a virtude, atitudes extremistas são equivocadas, não corresponde ao meio termo. Então, nesse caso, a alternativa está correta. E por fim, a E diz o seguinte: alternativa E.
Para Aristóteles, a felicidade está ligada com a realização da virtude, com a vida pessoal e com a dimensão social. Essa corresponde, de fato, à filosofia de Aristóteles, a filosofia ética dele. E desse modo, nós temos, em termos de sequência, F, F, F e duas verdadeiras, duas alternativas verdadeiras. A questão 7, ela também está ligada à unidade História da Ética, e ela descreve justamente sobre a filosofia ética de Platão. E vamos considerar assertivas. A primeira, para Platão, a justiça se realiza sempre na polis. A harmonia dessa seria encontrada na medida que cada um estivesse destinado àquilo que suas almas aspirasse. Para os gregos antigos, a felicidade somente a virtude depende sim da vida da polis. Sem a polis é impossível ser ético. Então, se nós tivermos uma sociedade injusta, é impossível, inclusive, chegarmos à noção de justiça. Mas para haver justiça, é necessário que cada um desenvolva as suas habilidades. Ou seja, a razão deve comandar, no caso os filósofos, Albertini. Assim como falamos para uma pessoa justa, é aquela que se deixa governar pela razão e não pelas paixões e pelos sentidos. Então, nesse caso, a alternativa ou assertiva 1 está correta. A assertiva 2 diz o seguinte: segundo Platão, a virtude, o ser ético, seria alcançado quando a razão fosse capaz de dominar as capacidades de sentir dor e prazer, as paixões em geral. Esta está correta, como falamos anteriormente. A alternativa 3. Platão não desenvolveu uma filosofia ética e muito menos política. É claro que ele desenvolveu, ele problematizou, debateu muito sobre essa. A alternativa 4. Para Platão, o encontro com a ética ocorre quando o ser humano é capaz de controlar seus impulsos, sentimentos e fúrias. Assim, a ética depende do equilíbrio entre as partes da alma. De fato, a razão possibilita o equilíbrio. Albertini. Então, as corretas são assertivas 1, 2 e 4. A questão 8 traz uma questão do Yves Valentine sobre o senso moral. Essa questão foi desenvolvida basicamente na unidade Qualidades do Caráter Moral, que vocês já encontram na segunda semana de autoestudo. Nessa questão, nós vamos ter, primeiramente, a questão da própria definição, os elementos que são necessários para o desenvolvimento do senso moral. A primeira assertiva diz o seguinte: Yves Valentine define o senso moral como a capacidade de conceber deveres e experimentar o sentimento de obrigatoriedade ou responsabilidade moral. Está correta, é o sentimento de sentir ou de perceber a diferença entre o certo e o errado. Isso corresponde ao senso moral. Então a assertiva 1 está correta. A assertiva 2. Yves Valentine afirma que os sentimentos de medo e amor são sentimentos importantes para o desenvolvimento do juízo moral na criança. Ele ressalta muito esses sentimentos. O sentimento do amor que a criança sente em relação ao adulto, principalmente os pais, no caso, e também de medo. Ou seja, são sentimentos importantes para o desenvolvimento do senso moral. Então a assertiva 2 está correta. A assertiva 3. O ódio é um dos sentimentos que inspiram o querer agir moral. Para Yves Valentine, não. Ou seja, o ódio não leva necessariamente ao agir moral, melhor dizendo, ao desenvolvimento do senso moral. Assertiva 4. A pessoa incapaz de experimentar o sentimento da culpa apresenta um senso moral inato. Pessoal, para Yves Valentine não defende que a pessoa tenha um senso moral inato. Ele se desenvolve, inclusive ele busca lá em Piaget uma discussão sobre a questão dos sentimentos, entre o amor, medo, simpatia e assim por diante. Inclusive o sentimento de culpa ele é importante para o senso moral. Nesse caso, ele não defende que exista um inatismo, que nascemos com um senso moral já pronto, pré-concebido. Não, vamos desenvolvendo a partir do contato com a família, o aprendizado da família, com os elementos sociais e assim por diante. Então, nesse caso, as únicas assertivas corretas são assertivas 1 e 2. Falando sobre a questão 9 começa perguntando: qual o significado da eudaimonia? Se refere, de fato, à unidade intitulada História da Ética. Nessa unidade, nós vamos encontrar que a eudaimonia significa felicidade. Em seguida, tem uma outra parte da questão. Descreva a relação existente entre eudaimonia com a perspectiva ética da felicidade socrática. Para Sócrates, a felicidade vai ser, ou a eudaimonia, seria alcançada quando a razão é capaz, de fato, dominar as demais paixões. E mais ainda, ele descreve que a eudaimonia depende da virtude que não é ensinada, não vem de fora.
ela tem um aspecto de interioridade, ou seja, através da discussão, através do debate, do diálogo, é possível chegar a ela. Então, ou seja, a razão deve nos orientar para chegar ao conhecimento, e esse conhecimento nos levaria ao agir correto. A questão 10 tem o seguinte enunciado: qual o significado de alteridade e como esse conceito está relacionado com a ética? O conceito de alteridade também já é abordado na justamente na segunda semana de autoestudo, na unidade História da Ética. Ela foi abordada com o filósofo Levinas. O filósofo Levinas, ele descreve a questão da ética, da alteridade. Ele define a alteridade como uma forma de olhar para a ética considerando o outro e não simplesmente ficando preso a si mesmos. E nesse sentido as implicações éticas são muito grandes. Inclusive o próprio filósofo, ele destaca que a única maneira de sermos éticos é de fato considerando a relação com o outro. Ou seja, é na relação com o outro nos definimos, é vendo o rosto do outro nos comprometemos. Então, ou seja, a ética ela somente pode ser pensada a partir do princípio da alteridade, descrito por Levinas, que está presente na unidade da História da Ética e que posteriormente nós discutimos no fórum, ou seja, lá na semana 6 e 7. Ou seja, são unidades que já estavam presentes, ou seja, o autor Levinas, ele já trouxe o conceito para nós de alteridade já na segunda semana de autoestudo. Espero ter ajudado vocês, pessoal, com alguns debates um pouquinho sobre a prova que ocorreu. E qualquer dúvida, entre em contato. Até uma próxima oportunidade, pessoal.